Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Hoje fecharemos a nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, com a última carta endereçada por Jesus à igreja que estava localizada em Laodiceia, contida no capítulo 3, dos versos de 14 a 22. O estudo de hoje aborda a importância do retorno à santidade e suas questões práticas com relação à vida e, claro, o nosso relacionamento com Deus. A 7ª igreja, para mim, ela é o ápice da mensagem restauradora do Evangelho. Laodiceia traz clareza, significado da maravilhosa graça de Deus em ir atrás da ovelha que se perdeu. É nela também que compreendemos o que Jesus quis dizer sobre os sãos não necessitarem de médicos e sim os enfermos. É isso mesmo. Assim sendo, essa igreja, apesar de todos os seus problemas, de todos os seus pecados, não fica sem receber uma palavra da parte de Deus. Cá para nós, não existe nada melhor do que receber uma palavra do Pai, mesmo que esta palavra seja uma bronca, um puxãozinho de orelha, um chamado ao retorno à santidade. Ou como Jesus bem disse a essa igreja, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Jesus inicia essa carta no verso 14 da seguinte forma, vamos dar uma olhada? Olha só. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Em termos de contexto histórico, Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia Menor. Ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco II, da Síria, no qual atribuiu à cidade o nome de sua esposa Laodice. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia. Assim como as outras 6 cidades, ela também tinha um patrono. Ela havia sido consagrada ao próprio Zeus. E antes de se chamar Laodiceia, era chamada de Teópolis, a cidade de Zeus. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais do Oriente e com isso enriqueceu muito. Laodiceia era famosa por 3 atividades essenciais que lhe traziam muita riqueza. A primeira delas era a confecção de roupa de lã negra. A segunda, o fortíssimo centro industrial e bancário, onde circulava grande quantia de ouro. E finalmente, por uma escola de medicina que fabricava 2 ungüentos quase que milagrosos para os ouvidos e para os olhos. O pó frígio era usado para fabricar um raro colírio, que era o remédio mais importante produzido na cidade. Em 62 d.C., a cidade de Laodiceia foi totalmente arrasada por um terremoto e logo foi financiada e reconstruída pelos esforços do seu próprio povo, rejeitando orgulhosamente a qualquer ajuda do Império Romano. É isso mesmo. É provável que a igreja tenha sido fundada por Epáfras de Colossos, em Colossenses capítulo 1, verso 7 e 4, verso 12. Todavia, Paulo também conhecia a igreja, porque de Roma escreveu uma carta aos Laodicenses, em Colossenses 4, 16, que infelizmente se perdeu. Saindo agora um pouquinho do contexto histórico, vamos voltar ao verso 14 e vermos o que Jesus revela a esta igreja. Ele diz o seguinte: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Queridos, nós vemos aqui que Cristo inicia sua carta relembrando a igreja sobre quem ele é. Somos relembrados daquilo que nós vamos nos esquecendo, você sabia disso? E isto era a triste realidade da igreja em Laodiceia. O Cristo vivo não fazia mais parte de suas reuniões. A igreja tinha de tudo, mas sua vida estava enferma. Ela falava sobre tudo, todavia a cruz de Cristo era um assunto demodé entre os seus membros. Enquanto o sofrimento de Esmirna e a fraqueza de Filadélfia as colocavam no centro da vontade de Deus em termos de fidelidade e comunhão,
A prosperidade, o conforto e a riqueza de Laodiceia gerava crentes enfermos e mortos espiritualmente. A pergunta que fica aqui é a seguinte: para onde o conforto que Deus tem permitido que você desfrute tem te levado? Para perto ou para longe de Deus? Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, inicia dizendo: isto diz o Amém. Esta é uma expressão hebraica que significa que assim seja, eu creio verdadeiramente. Amém, queridos, é um termo que expressa a soberania e os atributos de Deus. Ele é formada de 3 letras do hebraico que sintetiza a frase Deus, Rei, Fiel, ou El-Melech Neeman, que é E-M-N. Em outras palavras, Laodiceia precisava entender que o Deus que eles professavam com a boca era rei e ansiava por reinar na vida deles. Não adianta falar de Jesus se o coração estiver vazio de sua presença. Não adianta ter o Espírito habitando em nós se ele não estiver governando a nossa jornada. Cristo se revela também como a testemunha fiel e verdadeira. Isso mesmo. Fiel mesmo sabendo que eles haviam perdido a fidelidade. E verdadeiro, pois somente ele tem poder para libertar. Em João capítulo 8, dos versos de 31 a 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele: olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus aqui deixa claro que ele é o princípio da criação de Deus. Diante da face caótica da vida da igreja, Jesus é aquele que é a origem da vida e da criação. Assim como ele deu ordem ao caos do universo, ele pode, de forma poderosa e milagrosa, arrancar a igreja de seu caos espiritual. O apóstolo João, em seu evangelho, ele declarou algo que eu considero maravilhoso. Ele diz o seguinte: olha só, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Entendido estes 3 atributos apresentados de forma profunda no verso 14, os versos de 15 a 16, Cristo apresenta as debilidades de Laodiceia. E ele diz o seguinte, vamos lá, vamos seguir o texto. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diferente das outras igrejas que estudamos, a igreja de Laodiceia não é elogiada em nada. Ao contrário, é criticada por ser uma igreja morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontrava. A igreja era considerada tão inútil aos parâmetros de Deus que Jesus estava quase a ponto de vomitá-la de sua boca. Ela havia se tornado um ponto de encontro. A igreja de Laodiceia havia virado um clube social, um lugar totalmente indiferente. Vejamos o contexto histórico da ilustração dada por Jesus a respeito da mornidão, para compreendermos melhor essa verdade espiritual. Eu não sei se você sabe, mas Laodiceia era um deserto. A água que ela recebia precisava ser importada. Ela estava no meio de 2 cidades especializadas no ramo de água, Hierápolis e Colossos. Hierápolis, a poucos quilômetros dali, era um verdadeiro spa antigo, com suas fontes de águas quentes usadas para o tratamento de várias doenças. Do lado oposto estava Colossos, uma pequena cidade cercada de fontes de água mineral fresca. Que delícia! E dessas 2 cidades vinha a água para Laodiceia através de pequenos dutos ou canos de barro. O problema é que a água quente que vinha de Hierápolis chegava morna em Laodiceia, e a água fresca de Colossos esquentava no calor do sol e chegava, infelizmente, também morna. Não tem nada mais repulsivo do que beber água morna, não é verdade? É exatamente a esse fato que Jesus se refere na sua carta. A questão é, o que leva uma igreja
a se tornar tão repulsivo? O que leva uma igreja a deixar de ser igreja, a perder sua essência? Creio que o primeiro sintoma que conduz uma igreja a viver assim é a falta de relacionamento com o Senhor. É quando ela deixa de ser essencial e entra para a nossa agenda das coisas triviais. Por exemplo, se o seu trabalho, se o seu divertimento, se o seu time de futebol, se o seu ídolo musical, a internet, as redes sociais, as paixões mundanas sugam mais do seu tempo do que seu tempo a sós com o Senhor, com a palavra de Deus, com a oração, com conversas que edificam, você pode estar sofrendo dos mesmos sintomas de Laodiceia. A igreja deixa de ser igreja quando sua vida cotidiana está desassociada da doutrina bíblica. O que significa isso? Ela vai se apartando da verdade de tal forma que quando Deus fala, ela não mais discerne sua tamanha decadência. Isso aconteceu com os fariseus na época de Jesus. A doutrina pregada por eles estava desassociada da vida. Eles não viviam mais o que pregavam. A religião viu o mestre e o negou e o crucificou. Finalmente, a igreja deixa de ser igreja quando o mundanismo invade seu interior. Hoje, queridos, nós temos aí tantas pautas demoníacas pairando sobre o mundo, e o pior é que muitos que se dizem cristãos as defendem como se elas fossem algo que Deus aprovasse. Seguindo em frente, vamos ler agora o verso 17. Olha só. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Laodiceia estava preso naquilo que muitos ficam presos, que é a autossuficiência gerada pelo auto-engano. Ela se considerava rica e era pobre. Sardes, por sua vez, se considerava viva e estava morta. Esmina se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara esta igreja diante dela uma grande porta aberta. Muitos no dia do juízo vão estar enganados com relação à própria espiritualidade que cultivam. Jesus ele disse o seguinte, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, dos versos de 21 a 23. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa sensação de segurança e uma falsa autossatisfação. Ela estava orgulhosa do seu ouro, de suas roupas finas e de seu colírio medicinal. No entanto, Jesus desconstrói, dizendo que ela era pobre, nua e cega. Mendigos, apesar de seus bancos, cegos, apesar de seus pós-frígios, e nus, apesar de suas fábricas de tecidos. E diante desta anamnese trágica, o verso 18 nos revela que só existe uma saída para Laodiceia. Ela precisava voltar urgentemente para Jesus. Essa igreja precisava se consertar, precisava se render ao apelo do Senhor. E Cristo está chamando Laodiceia e ele faz isso de uma forma surpreendente. Ele prefere dar conselhos em vez de ordem. No verso 18 diz, aconselho-te. Jesus revela a Laodiceia que a suficiência dela só pode ser encontrada nele. Olha o que diz, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
Em outras palavras, a preciosa mercadoria que Cristo oferece é muito melhor. O ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Os versos de 19 a 20 mostram uma das revelações mais lindas de toda a Bíblia a respeito do amor de Deus por aqueles que se encontram perdidos. Jesus reservou o melhor para o final. Ele diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, dos versos de 19 a 20. Que lindo! Irmãos, em um mundo tão rebelde, caótico e desobediente, Deus nos mostra o que significa retornar à santidade. Santo é aquele que, repreendido por Deus, retorna ao primeiro amor com alegria. O Senhor Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Cristo ama a igreja de Laodiceia e não desiste dela. É por essa razão que essas palavras estão registradas aqui. Cristo não tem a intenção de punir a igreja, mas corrigir e disciplinar. Hebreus capítulo 12, no verso 6, diz algo tremendo que vale registrar aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Jesus pede que a igreja arrependa. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo. E Jesus faz o convite mais lindo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mediante todo este cuidado com a igreja enferma de Laodiceia, só me resta concluir dizendo: santo é aquele que vence as batalhas firmado em Cristo Jesus. O verso 21 declara: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer saber o final dessa história linda? Essa carta, queridos, mudou a vida daquela igreja. Laodiceia arrependeu-se e tornou-se uma das mais influentes igrejas da antiguidade. Prova disso é que cerca de 100 anos depois dessa carta, Sagares, um dos bispos da igreja de Laodiceia, foi torturado e morto por sua fé em Cristo. Laodiceia nos mostra que o processo de santidade se inicia quando Cristo habita, governa e conduz nossa vida. Santidade é entender que, mais do que ir à igreja, devemos ser igreja, unidos e edificados no amor de Cristo como um só corpo. Santidade. Santidade é olhar unicamente para Jesus e nos alimentar dos conselhos e dos preceitos da palavra de Deus. E finalmente, e creio ser este o maior desafio da igreja militante. Santidade é retornar rapidamente ao primeiro amor sempre que nos afastarmos dele. Eu termino aqui essa série alegremente dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 22. Eu espero muito que você tenha gostado desta série e aprendido bastante sobre as 7 igrejas. O meu anseio é que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o próximo.